Estamos aproximando do Dia das Mães e eu quero dedicar esta mensagem a todas as mães. Na minha concepção, um dos maiores exemplos que podemos tirar foi Maria. Maria foi um exemplo de mãe. E eu quero falar, Maria, uma mãe exemplar. Quais são as características que qualificam Maria como uma mãe exemplar? A primeira característica, Maria aceitou de bom grado e cumpriu esta missão tão sublime de ser mãe. E ela teve a bênção, o privilégio de ser mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando Maria recebeu a notícia que estava grávida, aquela revelação tremenda de Deus, ela se curvou e disse que fosse feita a vontade do Pai. Ela aceitou a missão de mãe. Quantas mães que nos dias de hoje têm dedicado como mãe aos seus filhos, têm na verdade sacrificado a si mesmas por amor aos seus filhos, porque entendem que ser mãe é um privilégio, ser mãe é um dom de Deus. Deus tem dotado homens e mulheres com talentos, com vocações, mas essa missão de mãe é sublime, é tremenda. Vivemos dias do Brasil, principalmente nosso Brasil, onde está tramitando no Congresso Nacional uma lei para aprovar o aborto. E quantas mulheres que têm abortado os seus filhos? E nós entendemos que uma criança, quando é fecundada no ventre, no útero, ali já é um ser humano, potencialmente igual a qualquer outro. A única diferença é o desenvolvimento que ainda não tem. E aquela substância ainda informe, como diz o Salmo 139, é vida. E quantas mulheres têm abortado e não têm então aceitado esse privilégio, esta bênção, este dom de ser mãe? E eu quero então dizer para você, mãe, que está aí lutando para criar o seu filho, para educar o seu filho, Deus confiou a você esse ministério, esta missão, e siga o exemplo desta maior mãe, Maria, que aceitou esta missão de ser mãe. Ela não queria naquele momento ter filhos, ela ainda não era casada com José, ela estava desposada, e naquele momento, quando ela estava grávida, pelo Espírito Santo de Deus, ela aceitou ser mãe. Então eu quero dizer para você que aí está criando o seu filho, você que está debaixo da vontade de Deus, de continuar ensinando, criando o seu filho, parabéns, mães. Mãe, que Deus te abençoe e continue firme, porque Deus tem um propósito em tudo isso. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança de Deus. Eu sei que tem muitas mães que têm sofrido, que têm passado luta com seus filhos, mas eu quero dizer, compensa. Continue. Siga o exemplo de Maria. Aceitou a missão. Olha, talvez você está aí com um filho que nasceu com um problema, com a criancinha que nasceu com um problema, mas lute. Por isso que Maria, em segundo lugar, foi um exemplo de mãe, porque ela lutou. Pensa o sofrimento que Maria passou naquele contexto sociológico, judaico, naquele contexto religioso. As chacotas, os desdém. Foi preterida Maria. Quem ia acreditar que ela estava ali mesmo, grávida pelo Espírito Santo de Deus? A humilhação que Maria deve ter passado. E quando Herodes mandou matar todas aquelas crianças, e quando Maria teve de fugir com José para o Egito, e a dificuldade certamente de Maria de cuidar e sustentar Jesus com um salário de carpinteiro, mas ela foi uma mãe exemplar, porque em meio a toda dificuldade ela lutou. Ela foi essa mãe exemplo que lutou, dedicou-se a Jesus Cristo e também aos outros filhos que ela teve. Foi uma mãe exemplar. Em terceiro lugar, Maria foi uma mãe exemplar porque Maria foi adoradora. Ela diz em Lucas capítulo 1, minha alma
engrandece ao Senhor e o meu espírito regozija em Deus, meu Salvador, porque com grande poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Então Maria, ela adora ao Senhor, ela é uma adoradora. Como adoradora, ela expressa a sua necessidade de ter um Salvador. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela tinha Deus como Senhor da sua vida. Ela foi uma mãe exemplar porque ela tinha Deus como o único Senhor. Quantas mães, quantas famílias que têm seguido a várias divindades, pessoas que servem a imagem de escultura, que adoram deuses feitos de pedra, de barro, de madeira, de ferro. A Bíblia diz no Salmo 115 que estes deuses de nada valem, as imagens de nada valem. Tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pernas e pés, mas não andam. Então, na verdade, são imagens adoradas como deuses por muitas mães, por muitos que estão aí. Maria não. Maria era uma adoradora porque ela adorava a Deus em espírito e em verdade. Então eu quero dizer para você, seja uma mãe adoradora. Maria tinha Deus como Senhor da sua vida. Maria, quando Jesus nasceu, ao 8º dia de nascido, na religião judaica, tinha de apresentar a criança para poder ser circuncidada, para fazer parte daquele contexto dos judeus, do judaísmo, e ela apresentou Jesus no 8º dia. Aos 12 anos de idade, Maria foi levar, juntamente com José, Jesus Cristo no templo. Foi levar. Então eu quero perguntar para você, mãe, você tem instruído o teu filho ou os teus filhos nos caminhos de Deus? Então seja como Maria, uma mãe adoradora. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela foi adoradora, ela necessitou de um Salvador. Em momento nenhum na Bíblia você vê Maria mandando adorar a ela mesma. Em momento algum na Bíblia Maria se coloca como senhora, como deusa. Maria precisava de um Salvador. Teve um momento que ela disse aos seus discípulos: olha, fazei tudo o que ele vos mandar. E o que Jesus nos manda? Manda que nós obedeçamos a palavra do Pai, de Deus. Então escute, mãe, entrega a tua casa, entrega os teus filhos a Deus. Aceite Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque só há um mediador, um intermediário entre nós e Deus, Jesus Cristo. Ele é o único intercessor nosso. Maria foi adoradora. Maria reconheceu que necessitava de um Salvador. Mas em quarto lugar, Maria também reconheceu a sua fragilidade humana. Ela fala isso no texto de Lucas capítulo 1. Ela reconheceu que ela era frágil, dependente de Deus. Todos nós dependemos de Deus. E você, mãe, siga este exemplo como mãe. Maria sentiu frágil, ela sentiu pequenininha, ela sentiu então na dependência de Deus. Você depende de quem? Você depende do seu marido? Você depende de divindades outras? Você depende de dinheiro? A dependência de uma mãe deve ser como Maria, que dependeu, sentiu-se frágil e dependeu de Deus. Davi fala algo tremendo no Salmo 40, versículo 17. Ele diz: eu sou pobre, pequeno e necessitado, porém o Senhor Deus cuida de mim. Tu és, Deus, o meu baluarte, o meu redentor. Ó Deus meu. Maria, uma mãe exemplar. Então, reconheça que não é pelo poder do dinheiro,
Não é pela capacidade intelectual que você vai conseguir criar, educar esse teu filho, mas é pela graça. Maria dependeu da graça de Deus. Ela mesma fala: eu fui agraciada e todos vão me chamar de bem-aventurada. Mais do que feliz eu sou. Ela dependeu da graça de Deus. Uma mãe exemplar, Maria foi. Siga o exemplo dela. Dependa da graça de Deus. Se não for a graça de Jesus, Jesus diz em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Você que está aí criando o seu filho, passando lutas, dificuldades, talvez no casamento, mãe, eu quero dizer para você: confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Maria, um dos maiores exemplos que nós temos de mãe. Mas por último, Maria foi uma mãe exemplar porque foi uma mulher grata. Ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria tinha um coração cheio de gratidão a Deus. Eu vejo algumas mães xingando seus filhos, chotando-os de casa, mães que já levantam pela manhã, amaldiçoando seus filhos, reclamam de tudo, murmuram de tudo. Sim, os dias são difíceis, ser mãe é um desafio nesses dias, sim, é um desafio. Mas não tem coisa melhor do que seguir o exemplo de Maria, que foi grata. Agradeça a Deus pelo privilégio que você tem de ser mãe. Agradeça a Deus se você tem um filho com problemas. Agradeça a Deus, porque agradecer a Deus é importante. Gera paz no coração.